Gente, meu povo querido, eu me dirijo a todas as tribos, todos os povos, em especial aqueles que, como eu, fazem parte da grande massa de pessoas que trabalham e que, em não trabalhando, passam necessidades. Ser rico também é um conceito muito relativo. Se você é empregado e precisa trabalhar, e se você não trabalhar, você passa necessidade, você é pobre assim como eu, ainda que ganhe muito bem. Eu falo para além de ideologias dentro de um espectro político que vai de esquerda à direita. Eu não quero transitar dentro disso que foi criado por homens para controlar pessoas. Não quero falar de ideologia. Ideologia atrasa, atrapalha o debate e priva a nossa mente de pensar para além do que estabelecido foi por alguém. Ah, você só vai pensar até aqui. Não, ninguém tem essa autoridade de falar a mim o que eu devo ou não devo pensar. Devo pensar para além de tudo isso, ainda que eu desagrade alguém que está dentro daquela caixinha, dizendo assim, ó, vem para minha caixinha. Não, não, meu amigo, eu não sirvo na sua caixinha. Eu estou, na verdade, convidando as pessoas para saírem delas. Saio das caixinhas e venho para cá. Venho aqui porque eu quero debater com você a partir de um olhar crítico. E é este olhar que você precisa ter. Você precisa olhar para aqueles que são os nossos representantes e analisar o comportamento deles para saber se eles apresentam propostas ou se eles se utilizam do discurso da moral para ludibriar você. Se o discurso deles é um discurso conciliador que aproxima ou é um discurso que divide e afasta. É esta análise que eu quero fazer. Eu quero falar de justiça. Como que a justiça funciona, eu quero falar de educação, como que a educação funciona. Vamos fazer justiça em relação à justiça e vamos fazer justiça em relação a educadores, a professores, às escolas, às universidades. É essa a proposta que eu tenho. Se você é justo, porque ser justo é diferente de ser legal. Você pode não cometer nenhuma ilegalidade e ser tremendamente injusto. Por exemplo, uma pessoa que está com fome bate no seu portão. Legalmente você não tem obrigação nenhuma de ir lá e dar comida a ela, ouvir o que ela tem a dizer, tendo tempo para isso. Não. Se você bater a porta na cara dela e falar, sai da frente do meu portão, não quero ver você aqui, sem saber quem é a pessoa, sem saber a necessidade dela, você não está cometendo nenhum crime. Mas você está sendo tremendamente injusto. Então, a gente em sociedade é regido por leis, pela legalidade. Mas, para além da lei, como disse Jesus, né, eu me dirijo aos cristãos também, Jesus disse que quem ama, cumpre a lei. Ou que não existe lei contra quem ama. Se você ama, você não vai violar lei alguma, porque a lei regula comportamento em relação ao outro, regula relações entre países, entre pessoas, entre empresas, entre empregado e empregador. Leis existem para regular a sociedade, mas antes da lei que regula, se você ama, se você é justo, você anda dentro da sua justiça sem esbarrar em nenhuma ilegalidade, porque quem ama cumpre a lei. Antes de você ser um legalista, que é o básico que se espera de você que você ame. E você, se você ama, você cumpre a lei. Se você ama, você é justo. E é sobre justiça que eu quero falar aqui hoje. Você acha que alguém que vive de falar mal do outro, este alguém é justo? Ou anda dentro da lei, o respeita? Se não há respeito, não há também nenhuma predisposição a amar o diferente. E se você não está disposto a amar o diferente, você já está fora. Então eu quero que você analise comigo, a partir de agora, vários fatores que dizem respeito. Eu quero fazer uma série de vídeos, você não vai perder este e não vai perder os próximos, sobre este assunto, tratando desse assunto, porque você precisa abrir os olhos e ver a verdade. Curta, comente, se você puder ajuda nessa chavinha, ajuda na chavinha, tá? Me dê essa alegria. E também se inscreva no canal. Se inscrever é fácil, é só você apertar o botão inscreva ali. Não vai precisar digitar nada, marcar nada, inscrever-se e pronto, você está inscrito. Por que você tem que se inscrever? Porque se inscrevendo, o YouTube vai mostrar para você, toda vez que tem um vídeo novo, ele vai notificar. Algumas vezes não notifica, infelizmente, mas se você não se inscrever, aí de uma vez que você não vai receber notificação nenhuma. Se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, no primeiro comentário fixado, eu vou colocar o link
E também na descrição do vídeo vai estar o link lá. Você clica no link, você vai ser direcionado para o nosso grupo. E lá no nosso grupo você vai receber as minhas postagens em primeira mão. É para lá que eu mando tudo que eu produzo em primeira mão. Estes grupos servem para isso, tá? Então, estamos juntos, vamos em frente, não vamos perder mais tempo, tem coisa para conversar aqui. Vamos lá, bora. A questão ideológica precisa ficar fora do debate político. Porque não se chega a lugar algum debatendo ideologia. Principalmente porque a nossa ideologia é a Constituição. Nenhuma ideologia, seja ela de esquerda ou de direita, é viabilizada sem passar pelo crivo da Constituição. Então você tem que ler a Constituição. Antes de ficar lendo diversos livros por aí, de pensamentos filosóficos, não que não sejam interessantes, importantes, de linhas ideológicas, você precisa ler o que está na Constituição e pensar com o olhar de quem conhece a lei. E a partir do conhecimento que você tem da Constituição, você vai ver se este ou aquele candidato, independente da posição, novamente, ideológica dentro desse espectro de esquerda e direita, independente disso, se este candidato ele é um legalista ou ele é um violador das leis. Porque se este candidato fala contra a Constituição, é inimigo do povo. Se este candidato tenta atropelar o regimento, é inimigo do povo. Se este político, ele o tempo todo acusa a justiça de algo que não é culpa da justiça. Vamos pegar um exemplo aqui. O Zema disse que tem alguma coisa errada na justiça do Brasil, não é só o Zema. Vejam isso, Débora Rodrigues, cabeleireira, presa há 2 anos por pichar uma estátua em Brasília no 8 de janeiro e prestes a ser condenada a 14 anos de prisão. Você acha que isso é justo? Parece que tem alguma coisa errada com a justiça do Brasil. Porque a justiça está dando penas altas demais para golpistas e penas suaves demais para assassinos. Você acha que é honesto você comparar um crime com outro e a partir disso culpabilizar a justiça, tendo em vista que cada crime tem sua sanção, cada crime tem a sua punição prevista dentro de uma margem de 6 a 10 anos, de 4 a 6 anos. Essa margem é o limite. Cada crime, a pena para cada violação de lei está previsto na própria lei, com agravantes. Então você pode pegar de 6 a 10 anos, por exemplo, para cada crime. E o juiz, quando está julgando uma tentativa de golpe, uma tentativa violenta de destruição do Estado Democrático de Direito, de destruição do patrimônio tombado, organização criminosa armada, e pega um criminoso e a partir dos atos desse criminoso, ou dos delitos cometidos, soma as penas que estão previstas e aplica a punição dentro do que está previsto. Logo, um crime tem uma previsão de punição, de sanção. O outro crime tem uma previsão de sanção. O juiz não olha para 2 crimes e faz uma análise a partir, uma análise moral. Olha, esse aqui foi um crime de assassinato, esse aqui foi um crime, só um crime de invasão. E que, portanto, este crime aqui tem que ser, a punição tem que ser essa lógica. Não cabe ao juiz. O juiz não pode ficar ali confabulando com os colegas. Vem cá, meu colega, olha só. Este crime aqui, pega uma caneta para mim, nós vamos mudar essa lei agora. Vamos resolver isso já, tá? Caneta. Essa caneta aqui. Essa aqui é legal. Bem legal essa aqui. Então, este crime aqui é de invasão, destruição de patrimônio público, organização criminosa. Isso aqui tudo. Aqui está prevendo 15 anos, mas não é 15 anos, tá? Não, esse aqui não tá legal. Porque aqui, ó, tá vendo esse traficante? Ele foi solto. Se esse traficante foi solto, nós vamos soltar todos esses aqui. Não é assim que funciona. Tiago Brenan, empresário, estuprador, condenado a cumprir 10 anos e 6 meses de prisão. André do Rep, líder do tráfico e assassino do PCC, condenado a menos de 15 anos e solto por um habeas corpus da justiça. O Wellington Batista Pereira, traficante, pego com mais de meia tonelada de cocaína, condenado a 10 anos de prisão. E agora, vejam isso, Débora Rodrigues, cabeleireira, presa há 2 anos por pichar uma estátua em Brasília no 8 de janeiro e prestes a ser condenada a 14 anos de prisão. Você acha que isso é justo? Parece que tem alguma coisa errada com a justiça. Quem faz esse tipo de comparação, o traficante foi solto e tem gente pegando 15 anos aqui, a cabeleireira não foi presa e não foi julgada porque pintou a estátua de batom. Esse assunto que a mídia bateu tanto
Não, a justiça chegou naquele número de anos ali com base em todos os crimes que ela cometeu. Pense, você foi assaltar um banco. Só um exemplo, tá? Você é assaltante. Ou você estava junto com os assaltantes. Mas você entrou no banco, você não estava armado, você ficou ali acompanhando, só olhando, ver se aparecia alguém para avisar, né? Se está chegando a polícia, né? Enquanto os teus colegas assaltavam, violavam, agrediam, você falou assim, sabe uma coisa, eu vou aproveitar e vou fazer uma frase juvenil aqui. E aí chegou a polícia e prendeu todo mundo. Você vai ser julgado porque escreveu uma frase na parede? Ou porque você faz parte de uma organização que invadiu, que praticou violência, que cometeu tentativa de assassinato? Porque quem joga um policial de uma altura de quase 10 metros está tentando matar esse policial e você estava junto. E na hora de fazer a negociação de não persecução penal, que a justiça propôs, você falou assim, não, eu não negocio com essa justiça. Mas você vai ser processado, tá? Tá sabendo que vai ser processado? E que aqui existe uma proposta de que você vá para casa, se você puder pagar a multa de 5 mil reais, bem, se não puder, tá tudo bem, vai para casa, você vai ficar 2 anos sem rede social e vai fazer um curso de democracia para largar a mão de pensar em violar as regras do jogo. Não, eu não vou, porque o meu mito vai me soltar. O seu mito já tá lá nos Estados Unidos, ó. Fugiu. Aí você tá ali. Aí, tudo bem, você faz parte da organização, então. Você quer continuar fazendo parte da organização criminosa. Você não aceita acordo de não persecução, então você está admitindo que você é criminoso, que você estava ali com o propósito de dar um golpe, e uma vez que você estava ali e não aceita uma negociação, no sentido de vai para casa, fique bem, não se envolva mais com isso, você quer continuar se envolvendo. Então você está dizendo que você faz parte da gangue. Então você vai receber as punições previstas em lei para esta gangue. Todas. E a soma de tudo vai passar de 15 anos. Ah, mas o traficante saiu. Quem que escreveu a lei? Quem que escreveu a lei? Foi a justiça? Não cabe à justiça, não cabe a um juiz julgar a lei. Essa lei aqui não está boa, eu não vou cumprir. É isso que o juiz faz? O juiz vai para a rede social e faz um videozinho. Olha, eu não vou julgar mais ninguém, porque essa lei aqui que os deputados fizeram, ela parece até que os criminosos são eles. Porque essa lei que eles fizeram protege o criminoso. E eu posso pressupor, de repente, que eles estão criando leis para se proteger da própria lei, porque são criminosos. E, portanto, eu não vou fazer nada com essa lei. Ou vocês mudam essa lei, ou eu não julgo mais ninguém. Você já viu alguém fazendo isso? O juiz não julga a lei. Ele olha a lei e olha o crime. E aplica a sanção, seja essa sanção de multa ou de privação de liberdade, conforme está escrito na lei. Então, se você não gosta do que o juiz está determinando enquanto sanção, mude a lei. E quem muda a lei são aqueles que acusam a justiça de estar errada. Então, eu quero que você olhe para o seu deputado e veja se ele tem uma proposta de lei que endureça as penas em relação aos crimes que ele o tempo todo aponta e condena. Porque se ele o tempo inteiro faz críticas em relação a alguns crimes que são cometidos e que, para os quais não existe uma punição adequada, ao mesmo tempo em que não apresenta um projeto de lei que endureça esta pena, ele é um mentiroso e está enganando você. Se um deputado, numa mesma frase, coloca professores, doutrinadores e traficantes, sem explicar para você o que é de fato doutrinação, ele está tentando colocar todos os professores na mesma frase, na mesma cela, e no mesmo saco, e no mesmo espaço de um traficante. E esse nome que gera pavor, arrepios, desde professor universitário de doutrina, desde bandidos que traficam nesse país. O Brasil é um verdadeiro cabaré. Esse é o sentimento que eu tenho. É um verdadeiro cabaré, é muito difícil dar certo. Chega aqui na Câmara, no Congresso Nacional, dá um desgosto tão grande de ver que ponto a política chegou. Governo Lula ameaçando tirar cargos e verbas dos deputados que assinarem seu impeachment, sabe? Mas não tem como nós nos calar hoje perante um deputado eleito mais votado da história deste país, Eduardo Bolsonaro, na última eleição, que teve que se asilar nos Estados Unidos para que não fosse preso. Quem faz isso não é digno do seu voto. Quem que
entendo a oportunidade de ajudar o governo, independente da ideologia do governo, em um projeto que faz bem à população e por fazer oposição gratuita a este governo, vota contra, como disse aí o deputado. A oposição não colocará a sua digital em uma reforma tributária e não dará voto de confiança a governo federal nenhum para poder fazer pacote fiscal nenhum. Nós não vamos apoiar esse governo em nada em relação à redução de impostos. Veja bem, meu amigo, você que é pobre, quando o governo apresenta um projeto de redução, de zerar impostos sobre produtos da cesta básica, você não acha um absurdo? Você comprar 1 quilo de café e ter lá 40% de impostos em cima desse café? Você não acha absurdo? Tem um monte de deputado criticando isso. A população brasileira, eu tô aqui no supermercado, o quilo do café já está passando de R$50. Está tendo uma matéria que vai aumentar mais 20%. Quero mostrar para vocês que o poder de compra da população brasileira que ganha R$1.500. Vou pegar 7 itens que estão fora da realidade. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o café. Olha isso aqui, ó. Café 3 corações aqui, ó. Só que isso aqui é meio quilo, já não tá vendendo de 1 quilo mais não. Olha aqui, R$28,99. Se fosse 1 quilo, ia passar de R$56. Agora sabe o que chama atenção? Nesse café aqui, 40% dele é de imposto. Por que Haddad, você não retira o imposto do café? Reduz os impostos. Vou mostrar agora. Só que quando o governo apresenta um projeto para zerar os impostos em cima destes produtos, estes mesmos que vão lá criticar a alta taxa tributária em cima dos alimentos, votam contra. Então, se você não quer ver isso, se você não tem interesse em conhecer o seu candidato, o seu deputado, aí você merece ser enganado, ser feito de trouxa. Vamos para a igreja. Você que é evangélico, eu quero que você analise o seu pastor e você tenha essa autoridade, constituída a partir do livro que você tem como sendo o livro sagrado, a Bíblia. Paulo, aos Gálatas, ele diz que as pessoas têm que analisar a conduta dos líderes a partir do conhecimento prévio do que está escrito. E a carta viva dos cristãos é o Cristo. A leitura que você precisa fazer do modo de agir, do modo de pensar, do modo de se comportar, as diretrizes, as regras que você tem de conduta, de fé, de postura, de atitude, é ou deve ser embasada no que Cristo disse, e ele não escreveu nada, nunca escreveu uma linha. Ou seja, não é o que está escrito que tem valor, neste caso, não que não tenha, mas o que de fato é mais importante, a leitura que você precisa fazer, mais importante não é do que está escrito, principalmente se tratando de Velho Testamento, que caducou, você sabe disso? Que Velho Testamento não serve, que a lei caducou e que olho por olho não existe. Agora é dar a outra face. Mas a leitura que você tem que fazer é da atitude, do modo de agir e trazer isso para a realidade de hoje e pensar, Jesus, em meu lugar, diante dessa situação, como ele faria? Como ele se comportaria? Se Jesus recebesse em seu celular uma mensagem que tem tudo para ser uma fake news, que ataca e destrói a reputação do outro, sem dar a este outro direito à defesa, uma mensagem no WhatsApp que, obviamente, está cheinha de mentiras do início ao fim, você acha que ele compartilharia essa mensagem? Se Jesus estivesse no púlpito de uma igreja e diante de todas aquelas pessoas que estão ali sentadas, que foram até aquele lugar porque estão em busca de algo transcendente, de algo subjetivo, de algo eterno, de algo que dê sentido à vida delas, estão, por definição, atrás de um propósito. E essas pessoas que ali foram atrás desse propósito, que invariavelmente tem que ser um propósito espiritual, porque este é um outro fato. Se você está nessa igreja porque quer coisas materiais, isso já destoa da proposta de Jesus que disse, esse meu reino não é deste mundo. Então Jesus ali, diante de todas aquelas pessoas, você acha que ele ia ficar fazendo propaganda de um político, destruindo a reputação do outro? E vou dizer mais uma coisa, já fica sabendo daqui do púlpito. Eu tô procurando saber de todos os membros da igreja quem é que vota na esquerda. Porque membro dessa igreja não vai ser e nem vai ficar em departamento dando
E se tiver algum petista aqui, em nome de Jesus Cristo, sai de 10 em 10 para não tumultuar. Os petistas, o Lula, o Satanás, tudo atrás deles. Você acha que ele apostaria em uma salvação, uma mudança neste mundo que não é do reino dele, que não é dele, que não é do interesse dele? Ele estaria preocupado com os poderes deste mundo, a ponto de levar lá para o seu lado um César da vida, um Herodes. Vem cá, Herodes, eu vou aproveitar minha popularidade aqui e os fiéis que aqui estão reunidos, e você vai fazer um discurso e eu vou dizer a todos que Deus te escolheu. Você acha que Jesus faria isso? Se Jesus, em sendo uma pessoa vocacionada, com uma vocação para cuidar de pessoas, acolher, amar, aconselhar, consolar, fortalecer, amparar, unir, dar esperança, curar as feridas emocionais e físicas, tratar o doente, amparar quem precisa de amparo, alimentar os que têm fome, socorrer os aflitos, visitar os presos. Tudo isso está na Bíblia, tá? Visitar os que estão presos. Dar um copo de água a quem tem sede, a um dos pequeninos dele, né? Ele disse, quem der um copo de água a um dos meus pequeninos, está dando para mim, né? Jesus, vocacionado para isso tudo, e conhecido de todos, em algum momento, pense se Jesus em algum momento ficaria pensando, puxa vida, mas eu tenho condições, a partir da minha popularidade, de ganhar uma eleição para deputado ou senador. Pense se Jesus aproveitaria aquele momento e diria, gente, meu povo, olha aqui, vem cá. A gente precisa salvar o Brasil dos comunistas. Já começou mentindo. E a gente precisa impor uma moral, porque está faltando moral. Tem um governo aí imoral, que é contra a família, e começasse com esse discurso. E eu me apresento como candidato, renunciando à sua vocação, para ser um deputado bem pago, para ficar, ao invés de consolar, de amar, de acolher, de amparar, ficar atacando, perseguindo, mentindo. Esquerdistas apodrecem tudo que tocam. Tocam no ensino e transformam estudantes em marionetes. Tocam no trabalhador e os transformam em vagabundos. Tocam em um pobre e o transformam em um mimizento miserável. Tocam numa igreja e a transformam em uma seita macabra. Esquerdistas são como urubus covardes. Aguardam a morte lenta das suas vítimas e de longe a espreita com sua saliva fedorenta que escorre pelos cantos do seu bico pútrido. Alguém aqui tem alguma dúvida de que... E agindo de forma rasteira e covarde. Pense se Jesus faria isso. Se Jesus não faria, e aquele seu pastor faz... Ditador desgraçado Alexandre de Moraes. Aquele seu pastor não é digno. E você não se faça indigno ouvindo o que esse crápula tem a dizer.